Nesse vídeo da série Corel na Prática, eu vou falar um pouco sobre os tipos de preenchimento. Preenchimento gradiente, preenchimento de malha, preenchimento inteligente, vários preenchimentos que o Corel tem. Não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre alguns que você vai poder utilizar muito nos seus projetos, nos seus trabalhos, tá certo? Então, vamos para a tela e na tela eu vou mostrar como é que isso funciona. Aqui a gente tem a área de trabalho do Corel. E eu vou desenhar aqui alguns retângulos, e esses retângulos eu vou utilizar ele para mostrar os tipos de preenchimento. Peguei a ferramenta de retângulo, agora para copiar para o lado eu cliquei na ferramenta, apertei a tecla Ctrl para ele andar, cliquei no retângulo, apertei a tecla Ctrl para ele andar em linha reta. E quando eu cheguei onde eu queria, eu apertei o botão direito do mouse. Agora eu vou fazer a mesma coisa para baixo. Selecionei os dois objetos, apertei a tecla Ctrl, clico aqui no pontinho do meio, arrasto para baixo, sem soltar o botão esquerdo do mouse, eu aperto o botão direito. Pode ver que muda o ponteiro do mouse, aparece um botãozinho de mais ali. Vou soltar, vou copiar mais uma vez e vou soltar. Beleza, está aqui. Vou selecionar todos eles para centralizar na página. Então vai aqui uma dica. Seleciona todos, aperta Ctrl G para agrupar e aperta a tecla P para alinhar no centro. Fiz isso, agora eu vou aqui em cima e desagrupo tudo, ou aperto Ctrl U, que desagrupa também. Tá certo? Vamos aqui ao primeiro. Primeiro eu vou falar aqui sobre o preenchimento chapado, que é o preenchimento completo, uniforme. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou duas, tem até mais, mas as mais usuais. Ou eu vou clicar no objeto, escolher a cor que eu quero e clicar nela. Ou então eu escolho a cor que eu quero, clico em cima e arrasto para cima do objeto. Eu faço aí o preenchimento uniforme. E a mesma coisa serve para o contorno. Se eu quiser mudar a cor do contorno, como é que eu faço? Eu só simplesmente escolho a cor que eu quero, vamos de verde, e clico com o botão direito do mouse. Cliquei com o botão direito do mouse, está aqui. Vamos colocar esse contorno mais largo para ficar mais evidente isso. Está aqui, ó, contorno. Eu vou lá, clico com o botão direito do mouse, já mudei a cor. Ou então, se você for bom de pontaria, clica na cor que você quer, vamos escolher uma outra cor aqui, arrasta para cima do contorno. Pode ver que quando ele está em cima do preenchimento, o quadrado que aparece perto do ponteiro do mouse é preenchido. Quando ele vai para o contorno, aí ele mostra só o contorno do quadrado. Aí é só soltar, ele troca a cor do contorno. Então, esse é o tipo de preenchimento chapado. Agora vamos para o preenchimento gradiente. Primeiro eu vou pintar aqui de uma cor qualquer, vou tirar o contorno. Para tirar o contorno, eu seleciono o objeto, clico com o botão direito em cima da primeira aqui que é limpar o preenchimento. E aí eu venho aqui embaixo e clico em preenchimento interativo. Cliquei em preenchimento interativo, o terceiro quadradinho aqui, ele é preenchimento gradiente. Eu tenho duas opções, ou eu faço isso, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z, ou eu pressiono F11, F11 vai direto também. Então tá aqui. Aqui eu tenho algumas configurações. Eu tenho um preenchimento que eu posso fazer do mais escuro para o mais claro, e aí eu altero as cores aqui, ó, só dá um clique aqui embaixo, clico em cor, escolho a cor que eu quero, ou então eu posso ir com conta-gotas e escolher qualquer cor ou de qualquer objeto que tiver na tela. Eu tenho aqui um preenchimento que ele começa do meio para fora, e aí eu posso alterar as cores aqui também, ó. E ele já vai visualizando aqui. Eu posso movimentar essa parte do preenchimento gradiente. Isso aqui é legal
quando você quer fazer um círculo. Vamos aqui, vamos fazer uma bola aqui. Quero fazer um círculo com preenchimento. Então vamos lá, vamos fazer um círculo com preenchimento. E eu quero colocar um gradiente nele. F11, para ir para as propriedades. Clico aqui e eu quero colocar, um reflexo para dar um ar mais realista. Aí se quiser depois dar mais uma mexida, você pode acrescentar mais nó dando cliques aqui e você pode escurecer um pouco mais. Vamos lá. Para dar um efeito mais realista na bola. Essa é uma opção muito legal de fazer. Então, preenchimento gradiente, eu tenho essas configurações aqui. Só clicar em cima do objeto, apertar F11. Tenho aqui também uma opção de colocar, deixa eu voltar aqui, um preenchimento normal, para ficar mais evidente. Opa. Vamos desenhar de novo aqui. Preenchimento normal, ele não tem propriedade nenhuma ativa nele. Eu tenho aqui outras opções. Vamos colocar uma cor aqui. Ok. Eu tenho aqui outras opções de preenchimento. Se ficar na dúvida, é só parar o mouse em cima do botão e ele vai dar uma breve explicação do que é cada parte aqui. Então isso é legal de fazer. Próximo preenchimento é um preenchimento com malha. Preenchimento com malha. O que é um preenchimento com malha? Você clica aqui no último objeto preenchimento e segura. E vem aqui preenchimento com malha. O legal da malha é assim, você tem o objeto preenchido, vamos lá, você tem ele numa cor. Eita. Você tem o objeto com uma cor. E a malha, o legal dela, quando você dá um clique, ele faz alguns pontinhos para você, alguns manipuladores aqui. E aqui em cima, no canto superior esquerdo, você escolhe quantos manipuladores você vai querer. A malha é legal você utilizar com bastante manipulador, porque a função dela, vamos colocar aqui com 15 manipuladores. A função dela é assim, você pode criar alguns pedaços da imagem com uma sombra, com uma cor diferente. E se você quiser movimentar também essa cor, dar um arrasto nela, você consegue. Isso é legal para quando você quer dar algum efeito numa parte específica. Você está fazendo algum desenho e você quer dar um efeito numa parte específica. E aí você usa a malha. Você pode pensar, mas eu não posso fazer o gradiente com a malha? Pode, só que eu acho que vai dar mais trabalho. O legal da malha é você utilizar ela quando você está fazendo algum objeto e você quer colocar algum detalhezinho, alguma sombra específica num lugar. Aí você pode utilizar a malha, você pode manipular essa cor. Então a malha, o efeito de malha é bem legal de ser utilizado. O próximo é o preenchimento inteligente. Como é que funciona o preenchimento inteligente? Supondo que eu tenho vários objetos e eles se cruzam entre si. E aí eu quero pintar somente esse pedaço aqui. Quero pintar somente esse pedaço. Para eu não ter que vir aqui, pegar a ferramenta de texto, de linha, desenhar esse objeto e depois pintar ele, eu venho aqui no último botão, preenchimento inteligente, e só clico no objeto que eu quero. Muda a cor, clico, muda a cor. Onde ele tem uma interseção, ele vai lá e cria
um objeto novo. Então esse é o legal do objeto inteligente. Ele cria mesmo um objeto, ele não simplesmente só pinta ali não, ele cria um objeto novo. Então você tem a opção, você mantém o original e tem a opção de criar um objeto novo. Esse é o legal do preenchimento inteligente. E trato o objeto do jeito que eu quiser, inclusive se eu quiser transformar o preenchimento dele, colocar um gradiente, eu consigo alterar a cor também, sem problema nenhum. Outra coisa legal é o preenchimento interativo. Como é que funciona o preenchimento interativo? Supondo que eu queira fazer aqui um muro, e eu quero um muro mais realista, para eu não ter que ficar aqui um muro, uma parede de tijolos, por exemplo, para eu não ter que ficar aqui desenhando uma parede de tijolos, tijolo a tijolo, e depois ter que ficar colocando cor nele, por exemplo, na cor de marrom. Eu consigo desenhar uma parede de tijolos realistas e várias outras coisas. Como é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono o objeto, clico aqui em preenchimento interativo e aqui em cima eu tenho algumas opções, que é lá o preenchimento uniforme, eu tenho preenchimento gradiente, preenchimento padrão de vetor, preenchimento padrão de bitmap, preenchimento de duas cores, textura e PostScript. Os que mais você vai utilizar é o preenchimento uniforme, preenchimento gradiente e bitmap. Talvez aqui o preenchimento de vetor, mas o bitmap ele é o mais interessante. Criei aqui um preenchimento e ele já tem até a primeira que aparece aqui, um tijolo. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e escolher aperto a tecla Ctrl para ir reto, né? Eu não alterar aqui, ó. Sem querer já alterei a posição dos tijolos. Então aperto Ctrl, aperto Ctrl e giro. Vou girando ela. Tá aí, ó. Fiz uma parede de tijolos utilizando, deixa eu tirar o contorno, utilizando o preenchimento de bitmap. Essa é uma das formas legais de fazer. Outra coisa também que eu tenho nesse preenchimento inteligente é, por exemplo, textura. Eu tenho aqui várias texturas que eu posso criar num objeto. Ele me dá aqui várias opções. Voltando aqui um pouco no preenchimento inteligente, eu tenho a mesma configuração aqui. Eu posso adicionar vários tipos de preenchimento aqui e utilizar esse preenchimento de bitmap, inclusive criar o meu próprio preenchimento. Então dá para eu fazer isso. Só que isso seja para uma aula mais avançada. Então aqui eu estou mostrando aqui vários tipos de preenchimento. Vamos voltar aqui. O primeiro aqui eu tenho preenchimento uniforme, né? Duas formas aqui de preenchimento uniforme. Aqui é o preenchimento, tinha mostrado, era o preenchimento. Eita. Cadê? Aqui eu tinha mostrado o preenchimento de gradiente, né, que depois eu troquei para o círculo. Aqui eu tenho malha, preenchimento de malha. Aqui eu tenho o preenchimento inteligente. E aqui eu mostrei o preenchimento de bitmap e também o preenchimento de textura. Você pode escolher as texturas aqui. Então, são só alguns tipos de preenchimento que você pode utilizar nos seus layouts, tá certo? Então é isso aí. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre os preenchimentos ou alguma coisa sobre o Corel, deixa aqui nos comentários e aí eu vou gravando os vídeos de acordo com o que vocês
estiverem tendo dúvidas aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.